Então, eu vou mostrar alguns casos de colegas que fazem diferentes especialidades. Uma delas é endodontista, o doutor Heitor é buco, faz basicamente trauma, assim, então não são pessoas que estão vinculadas com a sua prática principal relacionada às lesões de boca. Não, eles fazem isso inserido na rotina de atendimento deles, eles são meus alunos, eu ajudo eles na condução dos casos. Então, veja esse caso do doutor Heitor, que o paciente aparece com a lesão na língua, e agora você tem que definir condutas para esse paciente. Quando você tiver dúvida da natureza do caso, que você não tem certeza, não importa o diagnóstico, não estou falando especificamente do câncer agora, quando você tem dúvida, a biópsia é essa a grande indicação da biópsia. A biópsia é extremamente indicada. A questão principal de você fazer a biópsia é dúvida no diagnóstico. Tem aqueles casos onde ela se confunde com o tratamento que você vai fazer para remover. Mas ficou em dúvida desse aspecto branco eritematoso associado, porque tem áreas um pouco mais eritematosas ali no meio da região da lesão, você não tem a hipótese de que isso seja uma ceratose friccional. Para você ter essa hipótese, você tem que ter ali as bordas dos dentes, você vai definir isso no exame físico. Fez um exame físico adequado, o próximo passo é fazer a biópsia, fazer uma biópsia parcial. E se você for fazer... E aí, então, vem outra questão da decisão. Não, eu estou manejando os casos do meu consultório, mas esse viés cirúrgico de eventualmente ter que fazer biópsias eu não quero fazer. Aí você tem que ter uma rede estruturada. E essa rede, ela vai passar por vários colegas, na verdade. O primeiro ponto, assim, se você não faz o procedimento cirúrgico em si, bom, precisa alguém que faça, algum colega que goste mais da habilidade cirúrgica, algum estomatologista, então, um cirurgião bucofacial, enfim. Mas é preciso a gente lembrar sempre que, tecnicamente, esse procedimento ele é simples de ser feito. Basta treinar um pouquinho, estudar um pouquinho mais, assim, mas ele é tecnicamente muito mais simples que uma extração dentária. Uma extração simples. E ele tem menos risco de ser feito do que uma extração dentária. E a gente vai mostrar logo em seguida aqui um caso onde rolou essa história. Aí, feita a biópsia, confirmou que era uma lesão maligna, aí vem um outro passo de encaminhamento, que ele precisa ser encaminhado para alguém que trate o câncer. Um oncologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço. E esse link a gente precisa ter. Então, assim, se você fez a biópsia e você não tinha essa referência ainda, vai levar dias para você ter o resultado. Na melhor das hipóteses, você vai conseguir esse resultado em 4 ou 5 dias. O normal é que isso leve uma semana e pode levar até mais, pode levar até 10, 12 dias para sair do resultado. O exame histopatológico é um exame demorado porque tem todo um processamento laboratorial do material. Aí, você, nesse meio tempo, se você não tem isso determinado ainda e construído, construa esse trajeto, esse caminho de encaminhamento. Não diga para o paciente assim, olha, se você tem tal lesão, tá, vai fazer toda a conversinha, explicar tudo direitinho, como a gente vai ver na sequência. Mas, pessoal, ele precisa sair de lá com um GPS. Ele precisa sair do consultório com um passo a passo de onde ele tem que ir, quem é o próximo colega que ele tem que ver. Alguns colegas avançam mais nesse processo e a sua própria secretária já faz a marcação com a pessoa que vai fazer o tratamento, ou com o centro de oncologia para esse paciente, de acordo com as necessidades dele, e é algo legal, importante de ser feito, né? Se você tem condição na sua clínica de que a sua secretária já faça esse agendamento de acordo com a disponibilidade do paciente, né? Faça esse trajeto para ele, isso é muito importante, isso ajuda a ganhar tempo e cria um vínculo muito legal com o paciente e com o colega que trata os nossos casos. E aí também nos dá prestígio e respeitabilidade. Feita essa solução, então, né, de como você vai fazer esse encaminhamento e levar o paciente adiante, então esse foi um caso, assim, de bastante impacto, um caso importante, que o paciente procurou o colega. Você pode ter a circunstância que o paciente vem ou aquela circunstância que você identifica e observa a lesão. Bom, aí nós temos uma outra situação que é essa aqui. Mesmo colega, do mesmo aluno nosso, doutor Heitor, e aí você vê que o lábio desse paciente, ele tem toda uma alteração extensa,
ele não é tão jovem, a gente percebe pelo grisalho da barba, um paciente de pele clara, e as pessoas de pele clara, elas são ainda mais sujeitas à ação solar. A gente sempre comenta da importância de você ter protocolos e esquemas de prevenção dessas lesões para os pacientes. E quando a gente fala de prevenção das lesões desses pacientes, é um esquema regular, onde periodicamente, nesse caso em particular aqui, de acordo com o grau de exposição solar profissional, de lazer que esse paciente tem, a faixa etária, a história familiar, você propõe para ele um esquema que periodicamente ele deve ir no seu consultório para você fazer esse acompanhamento de forma profissional. Sabe, ensina a fazer autoexames? Não, ensina a fazer autoexames, isso é importante. Mas profissionalmente esse paciente ele tem que estar vinculado a você, porque ele tem mais risco. Mas ele já chegou assim, né? Você vai construir essa história de acompanhamento para ele daqui para frente. Posso pensar só em quelite actínica e tentar reverter isso, fazer tratamento clínico dessa lesão? Pode, desde que você faça isso num período curto de tempo e observe se já houve resposta. Qual é o período curto de tempo aqui? É uma semana. Se você instituir tratamento com pomadas cicatrizantes aqui para ver se isso reverte, associado aos cuidados de proteção solar e orientação para ele, em uma semana o quadro tem que mudar. Não quer dizer que isso vai curar em uma semana, mas você tem que ter melhora. E aí tem uma armadilha. Às vezes, a lesão melhora em algumas partes, a pomada vai tirar o aspecto inflamatório, porque tem um componente inflamatório aí acontecendo abaixo desse epitélio, mas vai ter áreas que elas não vão melhorar. Muita atenção. Então, você vai talvez prosseguir o tratamento por mais uma semana ou duas, e aí a gente está passando para 2 ou 3 semanas de tratamento do paciente com pomada cicatrizante, e você ainda tiver essas áreas ulceradas, abertas ali na região central do lábio, bom, aí atenção demais. Porque aí pode ter acontecido o seguinte, aonde era reversível o processo, a reversão aconteceu, você tirou o componente inflamatório, mas talvez você já tenha áreas onde você já tem uma lesão maligna ali, você já tem um carcinoma instalado. Então, esse é um paciente que você tem que manejar bem de perto, é um paciente que você tem que ter atenção, é um paciente que vai te perguntar, porque ele vai ver que a coisa não está indo bem, às vezes ele já tentou tratamentos caseiros, né? Sabe, doutor, isso é câncer de lábios? Bom, não sei. Agora, se tem áreas que no exame físico você sente que está endurecida, você sente que tem infiltração, já tem bordinha elevada ali, mesmo que pequenas, bom, aí é biópsia já. Aí não tem por que você passar por esse processo de tentar reverter. Então, um ponto importante aqui, pessoal, assim, a literatura diz assim, o que não reverte em 14 dias com o tratamento esperado tem que ser biopsiado. Às vezes não. Às vezes não tem que esperar esses 14 dias e fazer algum tipo de tratamento. Tem lesões que você vai indicar disso na hora, que imediatamente você vê que ela tem um comportamento diferente. Tem lesões onde você vai tentar essa reversão do quadro, se você acha que isso é adequado, mas isso tem que ser curtinho. Você não pode espichar, esperando que vai dar um resultado diferente no seu caso. Esse caso é um caso muito interessante, assim, de muito aprendizado, porque esse é justamente o caso que apareceu de paraquedas no consultório. A doutora Suelen Jacques, ela é endodontista, então a prática profissional dela, obviamente, é tratamento de canal, mas ela também tem formação em laser terapia, ela é uma das nossas alunas, do nosso curso do Curar Transforma, e esse paciente apareceu no consultório para ver a questão das dentaduras, que estavam bem desgastadas e tal, e tinha aquela úlcera lá no fundo. Pô, ela está começando, né? Ela estava começando nessa história de resolver as lesões dos pacientes. E ela viu a úlcera lá, e no primeiro momento ela achou que a úlcera era traumática. Perfeito, né? Talvez a dentadura traumatize, sabe lá os cuidados que pode ter ou não pode, e ela tratou como úlcera traumática por poucos dias, bem poucos dias. Uma semana, se não me engano, não melhorou, e aí ela então solicitou a consultoria conosco. Aí olhamos o caso, nessas fotos, assim, olha, o aspecto não é bom, porque tem o recurso de ampliar a foto, você vai ver que tem a úlcera ali bem marcada, a lesão é pequena, mas você percebe no entorno, isso é um detalhe, assim, de exame físico, que você tem que aperfeiçoar, né?
que é olhar o entorno daquela úlcera ali, você percebe que aquilo é endurecido, que tem infiltração, que não tem o aspecto só clássico de uma ferida, né? Porque você lê isso no livro, né? É uma úlcera de borda elevada, que é endurecida. Cara, mas você tem que aprender a reconhecer isso. Você tem que aprender a reconhecer isso tocando na lesão, olhando com critério, olhando com cuidado. E é simples de aprender. Tanto que a colega aqui fazendo diariamente, trabalha em 2 cidades diferentes, trabalha no interior, em 2 municípios relativamente próximos, um dia no outro, viu a lesão. Aí eu disse, tá, você tem que fazer a biópsia. Aí ela disse assim, não, mas biópsia? Não, biópsia eu acho difícil e tal. Ela disse, não é difícil, faz assim, ó. Pega aquela bordinha da lesão ali, anestesia, não faz total, porque a gente suspeita de malignidade. E ela disse assim, mas será que é? Será que não é? Eu digo, você não pode correr o risco dessa dúvida. É justamente isso que a gente falava. Assim, essa indicação de biópsia, cara, está com dúvida se é, se não é, você tem que biopsiar. E tem que fazer uma biópsia parcial, porque a gente não pode dar para o oncologista uma cicatriz para ele tratar ou operar. Porque se você fizer total, você não vai ter feito com margem de segurança, nem poderia. E aí você vai deixar a lesão lá em profundidade e aqui em cima vai estar fechado, vai estar suturado. Então, assim, você vai ter que tirar só uma parte para fins diagnósticos, eu desenhei ali para ela. E ela fez, encarou a pegada, fez a biópsia do paciente daquela forma que está ali. Ela disse que devido à posição lá, não foi nada tão simples assim, é claro, né? Porque lá atrás no trígono reto molar, e o resultado foi carcinoma. E aí a gente tinha já conversado com ela, né? Como ela é nossa aluna do curso, eu disse, olha, já monta todo o teu esquema de encaminhamento aí, vai pensando na pior hipótese, porque eu acho que isso aí vai dar ruim. E de fato confirmou como carcinoma, mas ela literalmente salvou a vida desse senhor, né? Já era um paciente um pouco mais de idade, perto de 70 anos. Ela fez toda a diferença, justamente porque ela percebeu a lesão, não se furtou de realizar o procedimento ali, de fazer a biópsia, e teve todo o impacto possível e necessário. Veja bem, esse caso aí é um daqueles 50 casos novos por dia que a gente vai ter no Brasil esse ano que caiu no consultório dela, que poderia cair no consultório de qualquer um de nós. Bom, então esse é um exemplo assim, clássico, né, do impacto que a gente pode ter e fazer justamente nessa questão, apareceu um caso de câncer no consultório. E agora o que eu vou fazer? Um outro ponto importante, assim, pessoal, que é muito relevante, você não pode antecipar a hipótese de diagnóstico de um tumor maligno para o paciente se você não tem certeza ou não tem o laudo ainda. Porque pode realmente não ser, todo mundo erra. E a gente erra o diagnóstico clínico também. Se não errasse o diagnóstico clínico, não faria a biópsia. E no momento que você já antecipa, não, eu acho que é maligno mesmo, cara, isso é um impacto, uma carga emocional, de novo, em cima da pessoa, gigantesca e que talvez seja desnecessária. Porque quando vier o laudo e não for outra lesão, cancro de inoculação, de sífilis, que pode ser parecido, tuberculose na boca, é raríssimo, mas é uma úlcera indolor, vai saber. Então, só confirme, ou só antecipe as informações quando você tiver a confirmação histopatológica de que realmente é a patologia. Aí o paciente vai perguntar, sabe, doutor, mas e será que é isso ou aquilo? Será que não é coisa ruim? Será que não é câncer? E diz, não sei. É justamente por não saber que a gente está fazendo a biópsia. É justamente por eu não ter certeza do que é que a gente está fazendo esse exame. Mas na sua experiência, o senhor não suspeita? Eu digo, não. Na minha experiência, eu sei que eu tenho que fazer uma biópsia. Ponto. Né? E aí a pessoa pode fazer mais perguntas ou não, seja, mas tem a possibilidade? A possibilidade tem sempre. Né? Também, né, se o cara te aperta tanto assim, mas nunca define positivamente enquanto tu não tiver o laudo patológico, porque você não pode ter nunca 100% de certeza, como eu disse, todo mundo erra. 2 colegas que fazem outras áreas, né, mas que fazem essa solução de lesões dos seus pacientes no dia a dia de suas clínicas. Agora, olha esse outro caso aqui. Vocês estão vendo o ventre da língua. Então, uma ulceração no ventre da língua, uma lesão no ventre da língua ulcerada, que você vê borda elevada aqui, vê alteração de cor. Então, esse é um caso assim que, se não tem um agente etiológico para você confundir isso, e agora com úlcera traumática,
não com ceratose friccional, como a gente comentou antes, também não é um caso que você precisa esperar aquele tempo dos 14 dias de tratamento, não, é um caso que você pode imediatamente fazer a biópsia ou programar para fazer no menor tempo possível. E olha só, né, nem tudo é tão fácil, né? Às vezes a gente precisa pensar mais, estudar mais. Então, assim, olha o lábio desse senhor. É um senhor bem claro, a vida à disposição ao sol. E se você observar o vermelhão do lábio, você vê que tem já um apagamento aqui do vermelhão em todo o lábio. E você percebe também que tem alteração de cor em todo o lábio. É claro que o que mais chama atenção é essa úlcera central, aqui nessa porção bem central, mas se você pegar, por exemplo, lá na região do 43, você vê que lá o epitélio está querendo ulcerar também. Se você vai para a região do 33, você vê que tem alteração de cor ali nessa mucosa de transição. Vê que, assim, ele tem um aspecto muito menos agressivo, um aspecto clínico que é muito mais tranquilo, por exemplo, que o caso do doutor Heitor, que a gente mostrou antes, que aquele lábio estava com um aspecto muito mais preocupante, né? E aí, o que se fez? Bom, pomada cicatrizante. Usou uma semana, melhorou um pouquinho, cuidado de proteção solar. Um paciente extremamente colaborador, um senhor muito consciente, assim, bem definido, né, da situação, muito esclarecido, fez todos os cuidados, usou tudo certinho, melhorou, praticamente fechou. Ficou bem melhor que isso. Ficou como fosse uma pequena crosta, que o paciente mesmo descrevia como uma casquinha. Sabe, beleza. Alta? Não. Você não pode ter alta. O paciente tem que ficar vinculado, você tem que ter certeza que você curou ele. Você precisa informar o paciente disso, explica, olha, você precisa fazer consultas de retorno, vamos fazer um esquema de acompanhamento para o senhor aqui. Pode dar a consulta de 30 dias, né? Não cobrar esse retorno de 30 dias, para justamente ele vincular dali para frente, sim, claro, você vai cobrar os retornos. Mas esse paciente veio, então, em 30 dias e estava assim, piorou. Ele não estava mais usando a pomada cicatrizante. Claro, não vai usar cronicamente, vai usar até resolver, tinha melhorado, ficou só a crosta, interrompemos a pomada, seguiu com a proteção solar, 30 dias depois, voltou aquela ulceração ali. Cara, aí é a hora que acende a luz no painel, né? Não, agora tem que biopsiar. Tem que biopsiar porque você teve uma conduta que fez com que a lesão melhorasse, mas não desapareceu. E aí o lance da lupa, né, da visualização melhor é importante, porque aí você vê se aquilo realmente fechou ou não. E aí, voltou pior, bom, agora tem que biopsiar. Resultado já era um carcinoma. Vê que é uma lesão que tem um aspecto que a gente pode até pensar que é tranquilo, mas tem essa área aqui mais avermelhadinha aqui, que é a área de infiltração do tumor, bem no centro, aqui nessa porção mais interna, mais perto dos dentes, e essa área da borda aqui, que tem uma crosta. Então, olha só, ele está usando protetor solar no lábio. Muito provavelmente, o protetor solar que está induzindo a criação da crosta ali, mas você tem o carcinoma acontecendo ali. Então, biópsia, confirmou, vamos fazer o tratamento. Que é como você vai conversar isso com o seu paciente. Como você vai dar essa notícia? Bom, e aí, pessoal, assim, na literatura você encontra muita gente que pesquisa isso. Muita gente que pesquisa como participar para o paciente, como confirmar. Eu aprendi algumas maneiras com os meus professores, na verdade, uma ou duas maneiras diferentes de conversar isso, estudei bastante esses artigos. Na minha prática, eu vejo um paciente de câncer a cada 40, 45 dias, mais ou menos. Então, é uma situação que eu acabo passando por ela aí, sei lá, 8, 10 vezes no ano, né? A maneira que eu me sinto, porque você tem que se sentir confortável também. Claro que isso tem que ser algo que é humanizado, você tem que estar preocupado com a pessoa, mas você tem que conseguir desenvolver essa conversa de uma forma tranquila. Porque se você não conseguir desenvolver essa conversa de uma forma segura, que você esteja bem, é pior ainda. Então, toma um tempo, né? Que eu receba esse laudo com o diagnóstico antes do paciente. Então, se eu suspeito que a lesão é maligna, o laboratório me manda o resultado antes, eu não deixo para o paciente vir com esse resultado na mão dele. E aí, respira, toma um café, se for o que você gosta, se for o caso, né, para você ter um tempo para baixar a rotação, deixa a burocracia toda acertada,
Então, conversa com a secretária. Se é atendimento público, você vai ter formulários de encaminhamento para fazer de interconsulta, faça isso antes. Se é atendimento privado, já maneje os contatos, como a gente conversou antes, tenha para quem você vai encaminhar, faça a carta de encaminhamento dizendo que você está encaminhando o paciente fulano de tal, com o diagnóstico histopatológico de tal lesão, isso já escreva e deixa essa papelada toda pronta para quando o paciente entrar, você poder dar atenção exclusivamente para ele, você não vai se preocupar com escrever coisas, encaminhamentos e laudos, deixa isso já tudo costurado. E aí, o meu papo, né, e essa é a dica que eu vou dar para vocês, então, justamente para que vocês não se assustem quando isso acontecer no consultório, o meu papo é o seguinte, eu informo o paciente, olha, o resultado do seu laudo histopatológico, ele não é bom, o senhor tem uma doença que ela é, o senhor, a senhora, né, você tem uma doença que ela é grave, mas que ela tem tratamento. Esse tratamento não vai ser feito por mim, esse tratamento vai ser feito por colegas que fazem especificamente essa área, eu vou seguir lhe acompanhando, porque você vai precisar de atenção bucal para problemas outros que podem surgir. E dali para frente, a conversa ela é pautada pelo paciente. É mais ou menos quando a gente explica coisas para a criança. Tem pessoas que fazem a pergunta específica, assim, doutor, é câncer? E, pessoal, agora é importante não mentir e não omitir nada, mas também não jogar uma avalanche de informações de coisas que a pessoa não tem curiosidade. Em alguns lugares do mundo, onde quem faz o tratamento é quem dá a notícia, que não é o nosso caso, eles, inclusive, gravam essa conversa e dão o áudio para o paciente levar, para que o paciente possa recuperar essas informações depois, porque é claro que isso é impactante. Então, depois ele escuta com mais tranquilidade e recupera as informações. Não é uma prática que eu costumo fazer. Aí, se ele perguntar que é câncer, eu digo sim, é câncer. Mas, às vezes eles perguntam mais detalhes. É excelente que tenha um familiar junto, que também escute. Às vezes o familiar tem curiosidades. Respondo todas as dúvidas do familiar também. E, às vezes, o paciente sai e o familiar volta. Tem coisas que ele quer perguntar. Pessoas individualmente não querem ouvir a palavra câncer, a gente deve respeitar isso, para algumas pessoas basta saber que a doença é grave, que vai ter outra forma de tratamento, outras pessoas fazem essa pergunta especificamente. Quando eles perguntam a respeito das opções, olha, vão ser 3 modalidades, quem vai te tratar vai escolher.